Depois de muito tempo de espera, aconteceu aquilo que nós que vimos a nossa vida virar de ponta cabeça desde 2020 vir à tona. A liberação do uso das máscaras ou a flexibilização nos espaços fechados e abertos aqui no estado de São Paulo. A partir de hoje, quinta-feira, não será mais necessária a utilização de máscaras em ambientes fechados. O que significa que o uso de máscara já não é mais obrigatório nos prédios fechados, como tem sido praticado desde o início da quarentena, desde o início que a primeira pessoa acabou falecendo dessa doença há exatos 2 anos. Pela data fechada já dá para imaginar que tenha uma questão de marketing aí, né? É claro que o nosso governador adora fazer de tudo uma peça de campanha, né? Então a gente fica até preocupado se é realmente seguro ou não, mas as peças científicas parecem ser bastante sólidas a respeito disso, para ele se sentir pelo menos um pouquinho seguro, né? Tem uma live do Átila que fala bastante sobre esse tema, eu não cheguei nem a assistir ainda, mas eu confio bastante na opinião técnica dele a esse respeito. Eu acredito que a palavra geral é de ressalvas em relação a essas medidas. Porém, o que acontece é que, legalmente falando, agora você não precisa usar máscaras em locais fechados, com exceção de hospitais e transporte público, né? Então no ônibus e nos hospitais, em prédios hospitalares, você ainda vai precisar usar a máscara, né? O nosso canal aqui, ele fala bastante sobre educação, cultura, né, política, e no caso o que mais nos interessa é a sala de aula. Então significa que pela primeira vez, como não em muito tempo, eu vou poder dar uma aula sem máscara. Amanhã vai ser as minhas primeiras aulas sem máscara desde que começou essa loucura toda. É claro que o objetivo aqui é informar, mas tem uma perspectiva até sentimental em relação a isso, né? Como é que eu me sinto em relação ao uso das máscaras? E eu confesso que eu fiquei bastante emocionado, bastante tocado por essa questão, né? Porque me faz pensar que finalmente as coisas estão voltando ao normal. Elas vinham tomando conta, né? Vinham se regenerando de certa forma aos poucos, né? A minha vida vinha entrando nos trilhos de certa forma nesse sentido, né? Mas é um grande evento, né? Acho que a nossa cabeça, a cabeça do ser humano, a gente se sente esse ser racional perfeito, a gente só consegue imaginar um processo nessas rupturas, né? Então, por exemplo, tem um grande evento. É muito mais fácil de imaginar do que imaginar um processo longo e meio perdido. Até mesmo eu que ensino história, eu consigo ver isso na cara dos meus alunos, né? Quando eu falo que é um processo, que as coisas demoram para acontecer, é muito mais difícil. Agora, quando eu falo que aconteceu isso, de repente a história mudou, é muito mais fácil de visualizar. E hoje é um desses eventos em que a máscara deixa de ser obrigatória. Então eu fico muito feliz, né? Porque o uso da máscara não é só uma questão de dificuldade de trabalhar, né? Porque é difícil eu colocar minha voz pra fora com a máscara. É aquela sensação de sufocamento, aquela questão de projetar a voz, ou mesmo toda a questão higiênica é muito... é nojento mesmo, né? O que acontece embaixo da máscara quando você tá falando e gritando o dia inteiro. Mas muito desse evento, ele acabou sendo sabotado. Porque, olha só, pelo fato dos alunos não respeitarem exatamente o decreto das máscaras, não vai ter tanta mágica assim quando eu chegar na sala amanhã e não for mais obrigatório, porque metade dos alunos, eu acho que eu posso dizer, é mais ou menos isso, metade dos alunos usa a máscara incorretamente. Passa mais da metade da aula sem máscara, máscara no queixo, máscara baixada. A outra metade sim, usa, etc. Mas eu acredito que esse pessoal que usa corretamente talvez até continue usando. Então não vai ter como um vídeo que teve antigamente em Israel, quando eles suspenderam o uso das máscaras na escola, daquele evento dos alunos jogando as máscaras pra cima. Eu acho que pelo fato de a gente não ser uma sociedade muito bem educada, isso foi meio tirado da gente. Não vai ter esse grande evento. A gente foi tirando as máscaras, foi desrespeitando os protocolos a ponto de não ter significado nenhum esse gesto. Quase nenhum significado. Talvez para os meus alunos seja um pouco diferente, um pouco estranho me ver sem máscara durante a aula inteira. Talvez exista um certo otimismo em relação a essa notícia. Mas a verdade é que as coisas nos últimos anos têm ficado tão sem significado e sem impacto que eu não sei se eu posso ter o direito de sequer ficar feliz sobre esse assunto. Mas de qualquer forma aconteceu, né? E esse é o meu vídeo, tentando deixar aí de recado pro futuro as impressões de um professor. Eu tô confuso, eu tô meio sem saber o que pensar. Eu tô aqui processando essa notícia e, enfim, aceitando e assimilando aos poucos. E amanhã, pela primeira vez em 2 anos, eu vou dar uma aula sem máscara. E é isso. É isso que aconteceu hoje.